Em todas as civilizações existentes até hoje, sempre se viu uma luta entre os burgueses, donos da propriedade de terra, e o proletariado, aqueles que têm a mão de obra, ou os operários. Essa luta sempre foi em busca da classe dominante, ou seja, os burgueses oprimirem os proletariados. E, além disso, desde a Idade Média até hoje, sempre se tem tentado reduzir essa disputa, amenizá-la para evitar guerras. A descoberta da América, a circunnavegação da África, o comércio com a China e a Índia desenvolveram a revolução e afundaram o feudalismo, que já não fazia mais as necessidades. A Revolução Industrial colaborou e muito nos burgueses modernos. A pequena burguesia industrial implantou a divisão do trabalho dentro da oficina e o mercado cada vez mais ampliava e buscava mercadorias para se aumentar. A manufatura ficou insuficiente, então o vapor e as máquinas revolucionaram as indústrias. Essas grandes descobertas vinham acontecendo graças ao crescimento do mercado europeu, que a grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. Cada etapa da evolução da burguesia era acompanhada de um progresso político. O governo moderno não ensinou um comitê para beneficiar os negócios comuns da burguesia. A burguesia teve um papel na história revolucionário. Todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais. Ela os despedaçou. O único interesse agora era a liberdade do comércio. A burguesia rompeu com tudo o que antes era feito. O sentimentalismo, agora o único interesse era o valor monetário, o comércio. Pela necessidade de novos mercados, a burguesia invade todo o globo. As indústrias não eram mais nacionais, utilizavam matérias-primas que vinham de regiões distantes. E os produtos não eram somente consumidos no país, mas sim globalmente. Foi desenvolvida uma dependência de relações comerciais entre países. As descobertas intelectuais não eram propriedades da nação, mas sim de todo mundo. Nada era mais exclusivo de alguns países. Com o desenvolvimento dos instrumentos de produção e meios de comunicação, a burguesia obrigava as nações mais bárbaras a adotarem ao modo burguês de produção e expandindo assim seu mercado consumidor. A população da cidade aumentou, foram criados grandes centros urbanos, as pessoas começaram a abandonar a vida rural. A burguesia centralizou o meio de produção da propriedade, ficava em mãos de poucas pessoas. Suas forças produtivas foram maiores que todas as gerações passadas. Os meios de produção e de troca burguesa foram gerados no seio da sociedade feudal. Conforme ia desenvolvendo o meio de produção e troca, a agricultura e a manufatura eram desperdiçadas. Foi instalado a livre concorrência com a organização política e social, relacionando a supremacia da burguesia. Até hoje, a relação burguesa de produção e troca. A propriedade privada, o poder e o dinheiro está concentrado nas mãos de poucas pessoas. Com a burguesia se desenvolvendo, também houve aumento dos proletariados. Houve um aumento na concorrência para o trabalho, ao começo da divisão de trabalho, e muitas vezes foram empregadas máquinas, em vez de operários, e também ocorreu o aumento da hierarquia. Logo que surge o proletariado, houve o início da guerra contra a burguesia. De todas as classes que enfrentaram a burguesia, só o proletariado é uma classe revolucionária. As classes médias combatem a burguesia porque comprometem sua existência como classe média. Elas não são revolucionárias. Revolucionário é quando não defendem seus interesses atuais, mas sim o do futuro. O proletário não tem propriedade privada. Sua relação familiar é contrária à da burguesa. As leis, moral e religião são meros preconceitos burgueses, aonde são omitidos outros interesses dessa classe. Todas as classes que antes de conquistar o poder se submetiam à sociedade e às suas condições. Os proletários possuem a missão de destruir a propriedade privada. Todos os movimentos históricos têm sido movimentos de minorias ou a favor de benefícios para a minoria. O movimento do proletariado é independente da imensa maioria e a favor da imensa maioria.
A luta do proletariado contra a burguesia, embora não seja nacional, reverte-se dessa forma nos primeiros tempos. É natural que o proletário deve, antes de tudo, liquide a burguesia. Todas as sociedades anteriores se baseavam no analogismo entre classes, os oprimidos e os opressores. Mas para oprimir uma classe é necessário garantir condições que permitam pelo menos uma existência de escravo. O operário moderno, ao contrário, longe de se elevar com o desenvolvimento da indústria, desce cada vez mais baixo nas suas condições de classe. A condição essencial da existência da burguesia é a acumulação de riqueza nas mãos de particulares, a condição do capital e o trabalho assalariado. O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia acentuou seu regime de produção e apropriação dos produtos. A burguesia produz seus próprios coveiros, sua queda e sua vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Nós achamos que a burguesia foi essencial para o grande desenvolvimento que ocorreu no mundo, com a concorrência no mercado de trabalho e as necessidades do meio de comunicação. Enfim, elas nos condicionam a uma grande desigualdade entre classes. Enquanto uns têm muito, outros têm pouco. Mas os seres humanos não são todos iguais. Não podemos tratar a sociedade como todos sendo iguais. A desigualdade nos condiciona a chances por ter mudanças na classe social, mesmo sendo difícil. E graças a essa burguesia de enriquecimento, conseguimos grandes avanços tecnológicos para a nossa sociedade.